Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Aqui é Paulo Melo e estou apresentando para vocês o curso de Ruby on Rails 6 como API. No vídeo anterior, a gente tratou sobre Git e GitHub. Então foi muita informação importante para quando a gente for desenvolver projetos. O Git é um repositório de código que a gente vai salvar tudo que a gente vai fazendo no nosso projeto. E o GitHub a gente consegue salvar esse nosso projeto na nuvem. E é o repositório mais usado no mundo. Então tem muita informação que foi importante da gente ter naquele momento. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre deploy no Heroku. O Heroku vai ser para nós onde nós vamos fazer o deploy de nossas aplicações. O Heroku, ele é um PaaS. O que é o PaaS? É uma plataforma como um serviço. Então, o propósito do Heroku é que você se concentre no seu software. E aí toda a estrutura para que ele rode, você vai, através do Heroku, solicitar lá como se fosse um serviço. Então eu quero um banco de dados específico, eu quero trabalhar com Postgres, com MySQL, quero trabalhar com MongoDB, quero também fazer logs da minha aplicação, quero ter um monitoramento. Você tem assim uma infinidade de serviços que o Heroku vai poder te ajudar e você vai ser como um serviço. Você vai lá, eu quero esse serviço aqui, e aí você vai contratar o plano gratuito, o plano pago de cada serviço. Para nós fazermos o deploy no Heroku, existem três formas: ou por linha de comando, ou via GitHub, ou usando um container Docker, por exemplo. Quando a gente fala em deploy via GitHub, é a forma que eu vou dar um enfoque maior aqui nesse curso. Porque é bem interessante que assim, quando a gente for fazer um push do nosso código para o GitHub, quando acontecer isso, vai ter chama-se hook lá no GitHub, que ele vai disparar uma informação para o Heroku, dizendo, chegou o código novo aqui, e aí o código vai ser jogado lá no Heroku, e aí vai ser feito o build da nossa aplicação. Então, a cada mudança que nós fizermos, a gente vai ter refletido isso no nosso site, implantado em produção. No Heroku você tem o plano gratuito, que é bem interessante. Você vai poder colocar suas aplicações, testar, validar. E se você, fazendo todos esses testes, sentir que está ok, você pode até fazer um upgrade nas suas aplicações para que ela responda mais como aplicações de produção. Aplicações que precisam, por exemplo, de uma resposta rápida. Então, no plano gratuito, quando você cria, você tem direito a 550 horas por mês. E caso você cadastre um cartão de crédito, ele vai te dar 1.000 horas por mês. Eu tenho um cartão de crédito cadastrado lá, mas ele não é cobrado a não ser que eu contrate algum serviço. Então é tranquilo de se fazer isso, e aí você vai ter direito a 1.000 horas por mês. Como eu falei, você vai poder ter no Heroku, na sua conta, quantas aplicações você quiser. Então vou dar um exemplo que você tenha 20 aplicações. Imagina que se você tiver 20 aplicações, vai ultrapassar essa quantidade de horas por mês. Mas no plano gratuito, existe uma forma que é muito bacana. Vamos supor que você entra em uma aplicação qualquer sua, então nesse momento está começando a debitar essas horas mensais. Se por um acaso essa aplicação parar de ser acessada
por 30 minutos, então a sua aplicação ela dorme. E ela dormindo não vai gastar das suas horas que você tem direito por mês. E qual que seria o lado negativo disso? O negativo é o seguinte: quando você for novamente acessar a aplicação, para que você obtenha, né, essa resposta, ou seja, a sua aplicação está dormindo, você foi lá e pediu para acessá-la novamente. Então, o tempo dessa primeira resposta vai demorar mais ou menos de 10 a 15 segundos, se não me engano. Então, é uma forma justa de te proporcionar um uso gratuito para poder validar o que a plataforma do Heroku proporciona, de uma forma também que não prejudique o lado deles. E o Heroku ele tem esse marketplace. O que seria isso? É a lojinha onde você vai poder adicionar vários serviços que façam sentido para você. E atualmente a loja tem vários produtos que você vai poder contratar, caso a sua aplicação faça sentido para a sua aplicação. Como eu falei, você quer fazer testes com relação a performance, você quer ter o log da sua aplicação, você quer ser avisado caso tenha algum problema, quando for muito acessado, você quer fazer backups automáticos, enfim, tem uma infinidade de serviços lá que você vai poder consultar através do site. E agora falando um pouquinho do Heroku, especificamente para o Ruby on Rails, ele tem um padrão que quando ele reconhece que uma aplicação feita, o deploy, é Ruby on Rails, então ele já vai disponibilizar para você um banco de dados PostgreSQL. E também quando você está no plano gratuito, você vai ter direito a 10.000 linhas de código. Desculpe, 10.000 linhas nas tabelas lá. Então, você cria uma aplicação com uma ou várias tabelas, dezenas de tabelas. O somatório de cada registro que você vai ter nessas tabelas, o máximo que o plano gratuito vai te proporcionar são 10.000 linhas. E você pode pagar para que você tenha direito a mais linhas, a milhões de linhas ou que seja infinito. Mas isso daí vai depender do plano pago. Da mesma forma, o plano gratuito, que ele dorme após 30 minutos, caso você julgue que essa aplicação já está pronta para você colocá-la para produção, vamos dizer assim, colocá-la para um uso mais sério, né? Mais presença. E aí é só você pagar, que aí essa aplicação não dorme mais e também vai te dar outros benefícios, com mais memória, mais espaço. Então, assim, tem uma infinidade de planos lá para você poder contratar. Nesse vídeo, eu vou continuar ainda usando aquela aplicação Tour of Heroes que foi feita no padrão MVC. E com isso, eu vou... Por quê? Porque essa aplicação ela já traz para nós aquela lista de heróis. Eu já tenho a possibilidade de fazer uma edição, de excluir. E aí vai ser interessante a gente já usar essa aplicação pronta para poder configurar inicialmente o Heroku para quando a gente criar o nosso projeto que vai ser via API. Esse projeto ele foi criado no vídeo com relação à instalação. Então teve instalação do Windows, do macOS ou do Linux. Então no final de cada um desses vídeos eu criei essa aplicação, que aí no vídeo anterior sobre GitHub, eu coloquei essa aplicação lá no GitHub. Então é ela que vai ser usada para a gente poder validar o Heroku. Esse daqui é o site do Heroku. Então tem muita informação aqui. No menu você tem informação sobre o marketplace, os produtos, e aqui tem também sobre o preço. A documentação deles também é muito bacana. Tudo que você vai pesquisar, que você tem dúvidas, pelo menos em Ruby on Rails, quando eu precisei,
Eu entrei aqui na documentação e achei tudo que eu precisei. E aqui ele mostra o que oficialmente, quais são as linguagens suportadas. Então, ele suporta Node.js, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala e Clojure. E aqui embaixo ele também fala que qualquer aplicação que rode em Linux, você consegue fazê-la rodar no Heroku através de, chama-se build packs de terceiros. Então, pessoal, caso você não tenha conta no Heroku, você vai ter que clicar aqui em cima no lado direito em Sign Up. Você vai cadastrar lá os seus dados. Ele deve enviar um e-mail de confirmação para você, para sua caixa de e-mail. Você confirmando, aí você vai entrar em login. Então, como eu já tenho conta, eu vou entrar no login. Quando a gente entra no Heroku, e a primeira tela aqui é a tela de dashboard, que é onde ele vai mostrar todas as aplicações que você tem criadas aqui. Então, no nosso caso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma aplicação nova. E para isso, a gente vai clicar aqui no botão New. E depois a gente vai na opção Create New App. Nessa tela aqui, basicamente, a gente vai ter que dar um nome para a nossa aplicação para que ela seja criada e disponível para a gente poder usá-la. Então, se eu digitar, por exemplo, Tour of Heroes, ele vai falar que essa aplicação não está disponível para mim, porque alguém já deve ter criado uma aplicação com esse nome. Então, em vez de eu colocar Heroes, eu vou colocar Heroes. E nesse caso ele está dizendo que ela está disponível. Então eu vou usar esse nome. Você vai poder usar qualquer nome que você quiser. Tour of Heroes -ROR de Ruby on Rails, MVC, enfim. Você coloca o nome que você achar melhor. Meus super-heróis. Então aqui ele aceita caractere especial apenas o traço. Então uma vez que eu escolhi e ele está mostrando que está verde, ou seja, está disponível, eu vou clicar no botão Create App. Uma vez que a gente clica para criar nossa aplicação, ele já mostra para nós a aba selecionada de Deploy. E aí, nessa aba de Deploy, ele fala para nós quais são os métodos que a gente tem disponível. Então, eu tenho o Heroku via linha de comando, né, CLI, que é a linha de comando. Tenho também via GitHub e tenho também via container. E eu vou mostrar para vocês como seria via linha de comando. É uma opção também disponível, mas depois eu vou alterar para a gente fazer o deploy sempre via GitHub. Nesse site aqui da documentação do Heroku, ele fala todas as informações referente ao Heroku CLI. E ele tem aqui a opção de download e instalação. Então ele tem também para todos os sistemas operacionais. No caso, eu já tenho instalado, então eu não vou precisar fazer esse processo novamente. Mas caso você queira também via linha de comando, aqui tem as informações para você instalar no seu sistema operacional. E esse link, todos os links eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Uma vez que a gente instala, ele mostra aqui a informação que é para você fazer o login. Então, você vai digitar na linha de comando Heroku Login, ele vai abrir uma aba do browser, você vai colocar o seu usuário e senha, e a partir daí você já está vinculado via linha de comando, autenticado no GitHub. Então, eu vou voltar agora na nossa aplicação.
E aqui ele está dando algumas instruções que eu deveria fazer para eu poder usar a linha de comando para fazer o deploy. Então, no nosso caso aqui, o que vai me interessar para mim é essa linha, em que ele fala que eu deveria rodar o comando Heroku, git, remote, -a, Tour of Heroes. O "-a" é uma flag para dizer qual aplicação que você vai estar fazendo, que no caso é a Tour of Heroes. Então, eu vou fazer agora, eu vou rodar esse comando no terminal, para que ele já vincule o meu projeto com esse projeto que eu criei aqui no Heroku. Agora eu voltei aqui no Visual Studio Code, estou com o meu projeto Tour of Heroes aqui aberto e eu vou abrir o terminal. Então, clico no menu Terminal, Novo Terminal, ou eu posso usar a tecla de atalho aqui. Então agora eu vou rodar o comando para vincular esse meu projeto local ao que eu criei lá no Heroku. Então o comando é Heroku git remote -a, e o nome da aplicação que eu criei lá é Tour of Heroes. Então o que ele fez aqui, ele setou um remote para mim com o nome de Heroku. No vídeo anterior, no vídeo sobre Git, eu vinculei um remote chamado Origin para o GitHub. E o que foi feito aqui, ele setou um remote chamado Heroku para o meu projeto do Heroku. Então, se eu rodar o comando git remote -v, pode ver que agora eu tenho dois remotes configurados. O Heroku, apontando para o meu projeto que eu criei agora no Heroku, e o Origin, apontando para o meu projeto do GitHub. E agora, se eu quiser, por exemplo, jogar o meu projeto para o Heroku, eu deveria fazer o seguinte, git push Heroku master. Então, o push é para jogar o meu código que está aqui salvo no Git. Ele vai jogar para o remote chamado Heroku, e o nome do branch será o branch master, que é o branch principal. Se eu rodar esse comando aqui, a princípio a gente vai ter alguns problemas lá no Heroku. Então a gente tem que fazer algumas adaptações do nosso projeto para que ele fique compatível para rodar no Heroku. Então vamos fazer essas modificações primeiro, antes da gente poder rodar esse comando. Pessoal, quando a gente está trabalhando com Ruby on Rails, aqui na raiz do projeto tem um arquivo chamado genfile. Como eu falei, no mundo Ruby on Rails, quando a gente está usando bibliotecas de terceiros ou a própria biblioteca do Rails, o nome usado não é biblioteca, e sim gens, ou seja, gemas. A gente está usando gemas, que é o nome que o Ruby on Rails usa. E esse arquivo aqui, genfile, ele é um arquivo que mostra todas as gens que a gente está usando no nosso projeto. Então eu vou abrir esse arquivo e aqui a gente vê algumas informações. No início ele mostra qual seria a origem de onde ele vai pegar as gens, e mostra também a versão do Ruby que a gente está utilizando, e depois vem a versão das outras gens. Por exemplo, a gen do Rails que nós estamos usando, tem a versão do SQLite 3, enfim, tem todas essas informações. E aí acontece o seguinte, lembra que eu mostrei no slide que o padrão do Heroku é usar o banco de dados PostgreSQL. O PostgreSQL ele é um banco gratuito
E ele é um banco padrão Oracle, padrão SQL Server, que são bancos de dados pagos e são bancos de dados excelentes. E o SQLite não é um padrão lá no Heroku. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma configuração para que o SQLite seja usado apenas no ambiente de desenvolvimento e quando for para o servidor, ou seja, fez o deploy em produção, que use o banco de dados Postgres. Então, o que eu vou fazer aqui? Como a gente cria um projeto, ele deixa muito comentário e outras agentes que você pode usar, eu vou apenas dar uma limpeza aqui nos comentários, tá? Agora que eu dei uma limpeza nos comentários, o que eu vou fazer? A linha onde está dizendo SQLite, eu quero que esse banco seja usado apenas para desenvolvimento e teste. E na estrutura do Genfile, a gente tem alguns grupos e nesses grupos, por exemplo, eu tenho aqui um grupo chamado Development e Test. Então, apenas o que tiver nesses ambientes que vai ser usado, apenas agentes destes ambientes. E eu tenho também aqui um grupo Development, ou seja, só em Development. Tenho também um específico apenas para teste. Então, nesse arquivo você consegue ter essas distinções. Então, o que eu vou fazer? Se eu segurar o Alt e colocar para baixo, eu consigo pegar essa linha e jogar ou para cima ou para baixo. Então, é o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar o SQLite e vou colocar ele dentro do grupo de Development e Test. Então, agora, em produção, ele não vai ser usado mais. Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar a gen do Postgres para rodar em produção. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou salvar esse arquivo. Vou abrir uma janelinha do terminal novamente. Então, agora eu vou rodar o comando para adicionar a gen, que o nome dela é pg. Então, o comando é bundle add pg e vou colocar a flag -g, que seria o group, vou colocar para production. Então ele vai baixar essa gen para mim com as dependências, ok. E agora eu vou fechar o terminal. E se a gente olhar aqui embaixo, agora ele está mostrando que a gen PG, que é a gen para trabalhar com Postgres, ele está pedindo a versão 1.2 e está dizendo que o group é igual a production, semelhante ao que é feito aqui. Então, essa é uma primeira modificação que a gente tem que fazer para que funcione. Tudo bem, agora um outro passo é o seguinte. Vocês se lembram que eu criei esse projeto, eu criei um CRUD de Heroes e eu rodei um comando chamado scaffold. E nesse scaffold ele gera também um arquivo que gerou uma tabela para mim com uma coluna chamada name, que é do tipo string, que é onde eu vou salvar o nome dos meus heróis. Só que eu tive que rodar um comando, que é o reusdb migrate. O migrate, ele faz isso, ele vai pegar o arquivo de migração e vai rodar. Esse arquivo, ele fica aqui, ó, na pasta db, tem uma outra pasta chamada migrate, e aí dentro dela tem um arquivo que eu criei. Ele criou automaticamente via scaffold. E analisando esse arquivo, ele está mostrando aqui, ó, que ele tem um comando chamado create table. Ele vai criar uma tabela chamada heroes e vai criar do tipo string uma coluna chamada name. E aqui embaixo ele cria também timestamps. Isso aqui a gente vai ver mais à frente quando a gente for fazer a nossa API. O importante é que eu tive que rodar um comando reusdb migrate. E lá no Heroku, toda vez que eu fizer um deploy,
e ocorrer de ter alguma tabela que tenha que ser criada, eu teria também que rodar esse comando. Então eu teria que me conectar lá no servidor e rodar o comando manualmente. Como essa não é uma boa prática, então a gente vai criar aqui um arquivo que é até necessário rodar ele lá no Heroku, e esse arquivo vai ter uma instrução para ele rodar esse comando para nós de uma forma automática. Então a gente vai fazer isso da seguinte forma. Aqui no meu projeto, na raiz dele, eu vou clicar com o botão direito e vou em New File. O nome que a gente tem que dar para esse arquivo é procfile, com P maiúsculo. E aí eu vou colocar agora a instrução para fazer o migrate para mim. Então o comando é release Rails db migrate. Então tá ótimo. Quando a gente fizer agora o nosso deploy, ele vai lá, se tiver alguma coisa que tem que rodar, criar alguma tabela, alguma coluna em alguma tabela, ele já vai executar isso para nós. E também, segundo a documentação do Heroku, ele fala que também para esse procfile a gente tem que rodar um comando para configurar o servidor da nossa aplicação. Por padrão, o Rails usa o Puma. Então aqui ele já tem a instrução do comando que eu tenho que usar. Então esse link também vai estar na descrição desse vídeo e eu vou copiar esse comando. Voltando aqui no nosso projeto, eu vou colar aquela informação. Uma vez feito isso, eu vou salvar. E a princípio, o nosso projeto está configurado para ser feito o deploy. Então, eu vou abrir aqui novamente o terminal. Então, eu vou colocar o nosso projeto no Heroku via linha de comando. Então é git push Heroku master e vou dar o enter. Então ele vai jogar essa informação agora lá para o servidor e aqui embaixo ele vai mostrando o log das informações. E aí eu vou abrir no site do Heroku para eu ver essas informações. Então, voltando aqui no Heroku, aqui em cima eu tenho uma aba chamada atividade. Vou clicar nela. E pode ver que está rodando nesse momento o meu build. Então eu vou clicar aqui em View Build Progress. E aquela mesma informação que está sendo exibida lá no meu terminal é o que está exibindo aqui também. Então aqui ele está fazendo aqui, está instalando todas as genes necessárias do nosso projeto. Pessoal, aqui o processo de fazer o deploy ele terminou. Só que ele está mostrando aqui para mim um erro. E o erro é com relação ao SQLite 3. O que acontece? Eu fiz aquela modificação no Genfile, porém eu não fiz o commit dessa modificação. Então ele está trazendo a informação como se o SQLite tivesse para rodar em produção. Então foi bom ter ocorrido esse erro que a gente agora vai corrigi-lo. Aquela mesma informação é mostrada aqui também. Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou dar o comando git status. Perceba que ele está mostrando que o Genfile foi modificado e o genfile.lock, nele ele salva as versões específicas que foram baixadas naquele momento. Então quando for para a produção, ele pega esse .lock e traz exatamente essas versões. E tem também um arquivo que não foi ainda vinculado, que é o procfile. Então eu vou adicionar todos eles com o comando git add e eu vou rodar o comando git commit
"-m" e vou colocar a mensagem: configura para deploy no Heroku. Pronto. E agora eu vou rodar o comando novamente para fazer o deploy no Heroku. Git push Heroku master. E eu vou voltar lá para o site do Heroku, porque eu prefiro ver por lá. Novamente aqui eu vou clicar na aba Activity. E aqui eu vou clicar em View Build Progress. Pessoal, agora ele terminou de fazer todo o processo de build. Então eu vou dar uma analisada com vocês aqui o que aconteceu nesse log. Então, a primeira coisa que ele fez aqui ele verificou que ele detectou que é uma aplicação Ruby que foi feito o deploy. Como que ele vai saber disso? No momento que a gente fez o push para cá, ele, olhando na raiz do nosso projeto, como tem aquele arquivo gemfile, ele já vai saber que esse é um arquivo de Ruby on Rails. Então ele fez esse processo automaticamente para nós. E aqui ele já está usando lá, compilando Ruby on Rails, e vai usar a versão 2.7.2, que a gente também especificou. Depois disso, ele vai baixar todas as dependências. Nessa primeira vez que a gente faz o deploy, demora um pouco mais. Quando ele termina aqui, ele vai agora baixar as dependências do Node. As dependências do Node ele vai ver porque na raiz do nosso projeto tem um arquivo chamado package.json. Então ele vai baixar o Node, vai olhar lá que tem também um arquivo chamado yarn.lock. E aqui ele vai fazer todo o processo de compilar o CSS necessário para poder exibir a página. E uma vez que ele termina, aqui embaixo ele está falando lá do nosso Procfile, que eu tenho a informação de release e a informação de web. E aqui ele está falando no final, né, que o comando de release que está declarado, né? Então a nova release só vai estar disponível se o comando rodar com sucesso. E aí depois ele dá a informação que ele completou a nossa release e dá também qual endereço que a gente vai poder acessar no nosso navegador. O nome do meu projeto aqui no Heroku ficou como Tour of Heroes. Então ele adiciona .herokuapp.com. Então o que eu vou fazer? Aqui em cima eu posso clicar no botão aqui, por exemplo, More, que ele vai dar informações, por exemplo, de log, rodar alguma informação lá no console, mas eu vou clicar no botão para abrir a minha aplicação. Então eu vou clicar no Open App. Aqui ele está dando a informação que a página que eu estou acessando não existe. Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Vou tentar colocar aqui /heroes. Agora ele funcionou. O que acontece? Quando a gente roda o projeto localmente, o Ruby on Rails ele coloca aquela mensagem de boas-vindas. Mas quando a gente já coloca em produção, isso já não acontece. Então a nossa página inicial deveria ser a página Heroes, /Heroes. E aqui eu poderia já cadastrar. Então, deixa eu cadastrar aqui algum herói, só para ver se está tudo funcionando. Então, ó, a gente já percebe que o banco de dados está funcionando tranquilamente. O problema que a gente está é que a página inicial, se não tiver com esse /heroes, ele não vai funcionar. Então, se eu tirar e rodar de novo, olha lá, ele vai dar como se a página não existisse. Então, vamos resolver esse problema aqui primeiro. Então, pessoal, para resolver esse problema, o que deveria ser feito? Eu deveria voltar lá no código,
fazer uma modificação que nós vamos fazer daqui a pouco, fazer o commit e depois rodar o comando git push heroku master, que aí ele ia fazer essa informação novamente. Só que o que eu quero fazer aqui agora, como a gente já sabe como fazer por linha de comando, o que eu quero fazer agora é vincular esse meu projeto do Heroku com o meu projeto do GitHub, para que agora, quando eu fizer o push para o Heroku, automaticamente quando eu fizer o push para o GitHub, ele vai informar o Heroku que tem que fazer o deploy aqui. Então a gente vai clicar aqui, ó, na aba Deploy. E aqui a gente tem o método de deploy. Então a gente vai clicar em GitHub. E aqui ele está dando algumas informações e aí eu tenho que clicar nesse botão Connect to GitHub. Eu já estou com uma aba do GitHub aberta com o meu projeto e eu já fiz login nessa página. Então, ele abriu para mim uma aba perguntando se eu autorizo que o Heroku tenha acesso aos meus repositórios públicos e privados. Então, eu vou autorizar o Heroku clicando nesse botão aqui, Authorize Heroku. Se você não tiver com o GitHub aberto, então aqui ele vai dar a tela para você fazer o login e posteriormente essa tela. Então eu vou clicar aqui nesse ícone, nesse botão. E aí ele já fez com sucesso essa informação e fechou essa aba. Então voltando aqui agora para o Heroku, na aba Deploy, aqui ele está perguntando, ele já identificou meu usuário e ele está perguntando o nome do meu repositório. Então aqui eu vou clicar e o nome dele, que é Tour of Heroes. Vou clicar em Search. Aqui ele está mostrando todos os repositórios que tem esse nome parecido. Então o nome que eu quero é o primeiro, que é o Tour of Heroes, e vou clicar no botão Connect. E aí ele vai conectar o meu projeto GitHub a essa aplicação do Heroku. Feito isso, a informação fica lá, ó, conectado ao Tour of Heroes lá do meu repositório. E aí o que eu quero fazer aqui agora? Ó? Aqui tem uma seção chamada Automatic Deploys. E aqui ele fala essas informações, como é que seria isso. Então eu vou clicar aqui no botão Enable Automatic Deploys. Agora ele já está conectado ao GitHub e o deploy já vai ser feito através do GitHub. Aqui a gente pode perceber até que ele está conectado e com um tiquezinho ali verde. Então tá bom, agora a gente vai ter que fazer o quê? Fazer com que a nossa página inicial do nosso projeto seja a listagem dos heróis. Então vamos voltar lá para o Visual Studio Code. Voltando aqui no nosso projeto, a gente tem uma pastinha chamada config. Então eu vou abrir essa pasta e aqui ele tem um arquivo chamado routes.rb. Abrindo esse arquivo, o que acontece? Todas as rotas disponíveis para a gente fazer com que o CRUD funcione, então elas ficam configuradas nesse arquivo. Então, quando você quiser ver alguma página, sei lá, editar um herói, por exemplo, então na URL ele vai mostrar lá edit / e o ID do seu herói. Então, o Ruby on Rails ele faz todas essas rotas através do comando resources. E depois dele você põe 2 pontos e o nome do seu controller responsável por fazer isso, que no caso é o controller Heroes.
A gente vai ver isso mais em detalhes quando a gente for fazer o projeto via API. O foco principal aqui é só a gente conseguir fazer rodar no Heroku corretamente. Então, pessoal, aqui ele tem uma linha em que ele fala o site para você entrar para ver os detalhes sobre rota. Eu vou apagar essa linha de comentário. E aqui na primeira linha eu vou fazer com que ele vá para a minha página de listagem. Como é que eu faria isso? Root, e aqui eu vou colocar aspas, pode colocar aspas simples, e aí eu vou colocar aqui, ó, Heroes Tralha Index, e vou salvar. O que seria isso daqui, pessoal? Eu vou mostrar aqui agora na pasta pp. Eu tenho dentro da pasta uma outra pasta chamada Controllers. Dentro do Controllers eu tenho o Heroes Controller. Eu vou abrir esse arquivo. Então, todas as informações que a gente faz de listar, mostrar, editar, excluir, incluir, dentro do controller que fica essas informações. Então a gente faz no browser, né? Eu quero a listagem. Então ele vai vir aqui no Ruby on Rails, no arquivo de rotas, e vai direcionar para a ação que você quer. Então no caso a gente quer especificamente que seja mostrado o index. E o index ele é o responsável por trazer as informações dos heróis, a listagem. Tanto que aqui em cima a gente tem lá o /heroes. Então o que eu fiz aqui agora é o seguinte, eu estou dizendo para a minha rota do Ruby on Rails que o root, ou seja, a raiz, o início, seja o controller Heroes e a action index. E eu faço isso colocando uma tralha entre eles. Então eu estou dizendo para que a página inicial seja a index que vai ser mostrada. Agora eu vou abrir o terminal. Se eu rodar um git status, vai mostrar que eu modifiquei o meu arquivo de rotas. Então eu posso fazer agora, ó, git commit -am, que eu já vou estar adicionando e colocando a minha mensagem de commit. Configura página inicial. Enter. E agora eu vou fazer o push. E o git push vai jogar para o GitHub. Git push. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na página do Heroku. Se eu clicar aqui em atividades, daqui a pouco vai fazer o deploy aqui. Ah lá. Nesse momento, o GitHub jogou para cá as informações do meu projeto. Ou seja, ele fez para cá o push para nós. Então, se eu entrar aqui, ó, perceba que agora ele já pegou todas as minhas as gens. Ele já está usando, não precisou baixar nenhuma. Então, foi bem rápido. E agora ele está resolvendo lá os pacotes do Node usando o Yarn. Agora que ele terminou de fazer o build, eu vou clicar novamente no botão Open App. E aí, pessoal, percebo que agora a primeira página já é a minha página de listagem, ou seja, a página de index, que é o nome da ação lá no Ruby on Rails. Então eu vou criar mais um herói aqui. Vou salvar e vou alterar aqui o hook por Thor. Então é isso aí, tá bacana, tá funcionando, já tá aqui em produção. Já posso mostrar esse link aqui para outras pessoas, para amigos, enfim. Mas a gente tem um grande problema aqui. Como ele está aqui em produção e a gente não fez nenhum processo de usuário, senha, quem pode mexer em quê,
alguma pessoa pode entrar aqui nesse site, se souber esse link, e pode excluir algum herói que eu criei. Ou pode mudar o nome aqui para um nome que eu não queira que ocorra. Então, eu vou fazer aqui uma forma simples da gente poder fazer essa proteção. Então, eu vou voltar para o nosso projeto. E aqui, eu vou rodar o nosso projeto local. Então, para eu subir o servidor, é Rails, espaço S, que é uma abreviação de server. Então, vou voltar agora, vou abrir agora a página local. Eu abri aqui no navegador, a página local é em localhost 2.3000. Então, pessoal, o objetivo agora é a gente poder bloquear certas ações. Então, eu quero que todo mundo possa ver os heróis que eu cadastrei, mas eu não vou querer que eles editem, que eles excluam os heróis que eu criei e nem que criem novos. Como que a gente vai fazer isso? Na documentação oficial do Ruby on Rails, ele tem aqui um exemplo de uma autenticação básica. Então a gente vai aproveitar esse comando que existe no Ruby on Rails e a gente vai usar no nosso projeto para poder proteger nossas informações. O comando é esse daqui, ó. Então eu vou copiar essa linha e vou colocar lá no nosso projeto. Então eu vou agora no meu Heroes Controller, aqui em cima eu vou colocar logo abaixo da classe Heroes Controller, eu vou colar aquela linha. E o que essa linha está dizendo? Está dizendo que você vai fazer uma autenticação básica e você vai ter um nome e uma senha. E aqui ele colocou um padrão, DHH é o nome da pessoa que criou o Ruby on Rails. E aqui ele colocou uma senha. E aqui ele falou para rodar, então esse comando ele vai rodar para todos essas ações aqui embaixo. Só que aqui ele fez uma regra. Ele quer que rode para tudo, exceto para o index e o show. Então o index é o mostrar e o show é quando você mostra o conteúdo de um herói apenas. Então, quando a gente está falando nisso, o new vai ficar de fora, o edit vai ficar de fora, o create vai ficar de fora, o update vai ficar de fora e o destroy, que é para excluir, vai ficar de fora. Então, os únicos que vão funcionar serão o index e o show por causa desta informação aqui. Então, vai rodar para todas as ações abaixo, exceto para index e show. Ótimo. E aqui eu vou mudar o name e o secret, em vez de ficar dessa forma, vou dar um exemplo. Vou colocar aqui o nome, vou colocar Paulo e o password eu vou colocar Melo. Vou salvar. Para salvar é Ctrl S, ou aqui no menu você pode olhar aqui, por exemplo, qual é o atalho para isso. Então vou fazer um teste agora. Voltando na minha aplicação agora, eu vou querer, por exemplo, excluir o hook. E aí ele vai perguntar, você quer excluir? Eu vou colocar aqui OK. E aí ele vai abrir uma janela para mim, onde eu deveria colocar o meu name e o meu password. Aqui é o username e password. Se eu errar, por exemplo, vou colocar Paulo e aqui também vou colocar Paulo. Aí ele mostra a tela de novo. Se eu cancelar, ele vai falar, ó, autenticação básica HTTP foi proibido, não foi permitido. E agora eu vou colocar corretamente. Dessa forma eu já consigo excluir. E agora se eu entrar na edição, como eu já me loguei, ele não vai pedir a confirmação novamente. Então eu já dei uma bloqueada, certo?
certo? Só que agora a gente tem um problema. Lembra que esse código nosso ele está sendo versionado lá no GitHub e ele está sendo versionado, o projeto foi colocado, pelo menos aqui no meu caso, como um projeto público. E qualquer pessoa que ir lá olhar o meu código, ele vai ver qual é o nome do meu usuário e qual é a minha senha. E aí ele vai poder fazer, vai poder excluir, vai poder colocar o que ele quiser lá no meu site, e não é isso que a gente quer. E aí o que acontece? O Rails ele já tem uma forma de você salvar as suas senhas num arquivo específico. E é isso que eu vou mostrar agora. Aqui no projeto, eu tenho uma pasta chamada config. Dentro dessa pasta config, eu tenho dois arquivos aqui que tratam com relação a informações sensíveis, que seriam informações de senha e aí por diante. Um deles é o arquivo credentials.yml.enc e o outro é o master key. Perceba que o arquivo master.key ele está numa cor diferenciada, não está numa cor branca, ele está numa cor acinzentada. Por quê? Ele está configurado no meu arquivo .gitignore. Ele está aqui, olha só, a informação dele ele está como um arquivo a ser excluído do meu controle de versão, porque é nele que tem uma informação hash para a gente poder desbloquear o arquivo credentials.yml. Então, se eu tentar abrir esse arquivo aqui, esse credentials, ele vai mostrar aqui um monte de caractere e para nós aqui não vale de nada. Então, agora eu vou mostrar um comando para a gente poder editar esse arquivo, ou seja, vai descriptografar esse arquivo, porque ele está encriptado, e a gente vai poder adicionar informações lá. Pessoal, para quem está rodando o projeto no Windows, eu recomendo que use o Git Bash no terminal, dentro do Visual Studio Code. Por quê? Com ele, você tem a opção de rodar comandos Linux, que já vai ser também um grande aprendizado, e também certos códigos que a gente vai fazer para que fique algo no padrão Linux, macOS e Windows. Então eu recomendo que use o Git Bash. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir um novo terminal. Nesta caixinha, se ele estiver mostrando aqui CMD ou WSDL, então a gente vai fazer uma alteração para o Git Bash. Como é que seria isso? Eu vou clicar nessa caixinha, vou na opção Select Default Shell e aqui eu vou escolher Git Bash. Se você instalou o Git lá do site do Git SCM, o Git Bash já vem instalado para nós. Então eu vou selecionar essa opção. E a próxima vez que eu clicar em abrir um novo terminal, por exemplo, eu vou clicar nesse ícone de mais para poder abrir um novo. Então o Git Bash já vem selecionado. Então agora você vai estar rodando comandos Linux. Então, por exemplo, se eu rodar o comando dir, ele consegue mesclar os comandos do prompt com os comandos Linux. Ou eu poderia fazer ls-l, que aí ele traz também. Então, pessoal, essa aqui é a opção que eu recomendo para a gente estar rodando no Windows e vai ser compatível com o comando que eu vou dar em sequência agora no estudo. Então, agora continuando no que a gente estava lidando, eu vou agora editar o arquivo de credenciais. E conforme eu falei, ele é criptografado, ele está encriptado, e para descriptar esse arquivo, o Rails vai usar o conteúdo do arquivo master.key.
esse arquivo não entra no controle de versão, então você tem que manter este arquivo em segurança. Porque agora eu vou colocar uma informação sensível, que é o usuário e a senha para eu poder editar os meus heróis em produção. Então eu vou abrir uma janela do terminal e o comando é o seguinte: tem que colocar em maiúsculo editor igual. Aqui eu vou abrir aspas duplas, vou colocar code traço traço wait, vou fechar as aspas duplas. Aqui eu vou colocar bin barra Rails e depois credentials edit. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando uma variável de ambiente chamada editor. Estou colocando o valor para ela de code, que é do Visual Studio Code, --wait. --wait significa o quê? Ele vai descriptografar o arquivo para mim, então eu vou visualizar o que tem lá dentro, eu vou fazer as minhas edições, e aí quando eu salvar, ele vai encriptar o arquivo novamente. Então o wait ele vai ficar aguardando até que eu feche esse arquivo. O bin Rails, aqui na nossa pasta do projeto, os comandos que a gente coloca, por exemplo, Rails, serve, não sei o que, ele pega desta pasta. Então aqui eu só estou forçando para que ele use esse Rails que está ali. E o comando para editar o arquivo de credentials é esse daqui, credentials edit. Então eu vou apertar o Enter. E aqui ele mostra para mim um exemplo do que ele já tem. Então tem aqui, se eu for ter algum chave de acesso, chave secreta lá no AWS, que é no Amazon. Então ele mostra como é que eu colocaria. E aqui também tem uma Secret Key Base que também é usado no projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um nome e uma senha para que eu possa editar os meus heróis. Aqui eu vou colocar Authenticate, Na linha de baixo, a gente tem que dar 2 espaços para colocar abaixo. Então aqui eu vou colocar name. E na linha de baixo eu vou colocar password. Então, pessoal, aqui agora é com vocês. Cada um vai colocar um name e um password que seja adequado e que vocês consigam lembrar, para que quando for em produção só vocês vão ficar sabendo do que tem aqui. E aí qualquer pessoa que for tentar, ela pode até experimentar, mas não vai conseguir. Então é interessante colocar um name e uma senha difíceis de serem adivinhados. Depois disso, eu vou salvar esse arquivo e vou fechá-lo. Perceba que aqui no terminal ele mostra que o arquivo foi encriptado e salvo. Então, se eu clicar nele novamente, eu não vou ver informação nenhuma, vou ver aquele monte de letras e números misturados. Então tá. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente agora tem que colocar o valor do master key lá no Heroku, para que ele, quando a gente for precisar desse arquivo, ele vai precisar ter essa chave. Mas antes a gente tem que fazer um seguinte passo. A gente vai voltar aqui no Heroes Controller, que está dentro da pasta app controllers Heroes Controller. E a gente vai fazer uma substituição, onde está um nome fixo e uma senha fixa. E agora, nesse arquivo Heroes Controller, eu vou fazer a substituição
referenciando o que a gente acabou de colocar nos arquivos de credenciais. Só para melhorar aqui a visualização, eu vou quebrar uma linha ali, outra aqui. Então agora eu vou substituir o Paulo e o Melo pelo que a gente colocou em Credentials. Então, como é que eu faria isso? Aqui no Visual Studio Code, se você coloca lá o cursor onde você quer, se segurar o Alt e clicar em outro local, no meu caso aqui nessa outra linha, o cursor fica em dois locais diferentes. Então eu vou poder agora digitar uma vez só. Então é rails.application.credentials.authenticate, que foi o nome que eu criei lá. E agora eu quero editar cada linha separadamente, então eu clico no ESC para que ele pare de editar em dois locais. Aqui eu coloquei name e aqui no de baixo 2 pontos password. Então agora veja que eu vou depois commitar esse código e ele vai subir lá para o GitHub, e quem for olhar lá não vai saber o que está referenciando a nome e nem o que está sendo referenciado a password. Então essas informações sensíveis elas vão ficar protegidas com uma forma que o próprio Rails já disponibiliza para nós. Então vamos testar. Eu vou salvar e agora eu vou na minha aplicação para fazer esse teste. Então aqui eu vou criar um novo herói, ele já está mostrando aqui a tela, e eu vou preencher com o que eu criei lá. Já funcionou. Agora eu vou colocar um novo herói. Create Hero. Já está funcionando. Vou tentar excluir aqui o Thor. Então funcionou com sucesso. E agora o que acontece? O ponto principal é que para que o Heroku consiga também descriptar esse arquivo, eu preciso colocar a master key lá no Heroku. Como é que a gente faz isso? Vou voltar aqui para o meu projeto do Heroku, e aqui a gente tem uma aba chamada Settings, e eu vou clicar nela. Aqui em Settings tem uma seção chamada Config Vars, e eu vou clicar nesse botão que é para revelar as minhas variáveis de ambiente configuradas. Aqui, pessoal, são as variáveis de ambiente que já vêm configuradas quando a gente cria um projeto novo e ele identifica que é um projeto Rails. Por exemplo, database URL é uma variável de ambiente que, se ela estiver definida, ela irá tomar a precedência sobre um arquivo de configuração de banco de dados que existe no projeto local. Então, no caso, ele já preenche para nós com o Postgres. Então, aqui é só para vocês saberem que é aqui que acontece. E também ele tem aqui informações que o ambiente é de produção. Então, ele tem uma variável de ambiente, por exemplo, chamada RailsEnv. E o que a gente vai fazer aqui agora é criar uma chave nova para referenciar aquele arquivo de master key. Então, para criar, a gente coloca em letra maiúscula, Rails master _key. E aí, pessoal, a gente vai ter que agora, lá no projeto, agora vocês vão clicar aqui em master key e copiar o conteúdo e colar lá no Heroku. Uma vez que vocês completarem esse passo, clica no botão ADD
Ele já salvou essa informação para a gente aqui. E agora eu vou voltar para o projeto para a gente comitar tudo que foi feito e testar se em produção ocorreu o que a gente planejou aqui em desenvolvimento. Então eu vou abrir o terminal novamente. Deixa eu limpar ele. Git status. Então ele está falando que eu modifiquei o arquivo de controller e o arquivo de credenciais. Então eu vou rodar o comando git commit -am e aqui eu vou colocar entre aspas adiciona autenticação básica para manipular CRUD. E agora eu vou rodar o comando git push. E agora ele vai jogar isso lá no GitHub e vai fazer o build no Heroku automaticamente. Agora que terminou, eu vou voltar aqui para o browser, vou dar um refresh na página. Ele demora um pouquinho porque a aplicação entrou agora há pouco, né? Então ele fez o build agora há pouco, então ele demora um pouquinho para carregar. Uma vez que carregou, eu vou criar um novo herói. Já abriu a tela para mim, para eu digitar o meu usuário e senha. Vamos ver se deu certo. Já deu certo, então eu vou colocar um outro herói aqui. Create Hero. E é isso aí, pessoal. A gente conseguiu fazer um build do nosso CRUD em produção, usando o Heroku. E além disso, a gente colocou uma camada simples de proteção para qualquer tipo de edição, criação ou exclusão dos nossos registros. E assim eles vão ficar protegidos. E o nosso código-fonte não vai exibir essa informação, porque a informação sensível fica no arquivo local de master key e também nas variáveis de ambiente do Heroku. Então são locais que apenas a gente tem acesso. Pessoal, antes de terminar, eu vou fazer um adendo que é o seguinte: eu fiz uma modificação no arquivo do projeto, no arquivo readme.md. O meu objetivo foi colocar nele todas as informações para quando a gente for iniciar um projeto. Por exemplo, você formatou a sua máquina e quer continuar esse projeto. Então, tem alguns passos que você tem que seguir. Ou pode ser que uma pessoa descubra o seu repositório no GitHub e também no arquivo README é onde ela vai encontrar as informações para poder fazer o projeto rodar. Então é uma prática importantíssima para quem coloca código, principalmente público e para nós mesmos, porque quando a gente vai trabalhando em muitos projetos, chega um tempo que a gente já não se lembra mais. Então, pessoal, só dando uma passada, eu fiz mais ou menos uma breve descrição. Estou falando aqui que esse repositório faz parte do curso, quais são as versões que eu estou usando. Aqui são as configurações iniciais para rodar o projeto. Então, um comando novo aqui é o git clone. O que o git clone faz? É como se ele estivesse fazendo uma cópia. Então, ele vai pegar todos os arquivos do repositório e vai baixar para sua máquina local e automaticamente ele já vai criar um diretório com este nome aqui, Tour of Heroes. Depois você entra nesse projeto, nessa pasta, vai rodar o bundle install, depois para ele baixar as dependências do Rails, depois yarn install para ele baixar todas as dependências do Node.js, RailsDB create, ele vai criar o banco de dados, RailsDB migrate, ele vai criar todas as tabelas
que foram definidas no projeto. E como a gente adicionou credenciais no projeto para colocar uma camada de segurança, e o Master Key ele não é colocado no controle de versão do Git. Então, imagina que seja você. Então, aqui eu estou dizendo assim, caso seja você ou alguém que faça parte do seu time, que esteja trabalhando em um projeto, que use as credenciais. Então, no nosso caso, a gente criaria esse arquivo Master Key. Então, aqui é um comando, tudo comando via Linux. Então, ele vai criar esse arquivo Master Key. E aí, o que eu faria? Eu pegaria lá do Heroku, como eu já fiz o deploy, eu pegaria o meu Master Key lá, que a gente colocou nas variáveis de ambiente, copiava e colaria nesse arquivo. Uma outra sugestão também é usar algum app gerenciador de senhas. Então, é um local seguro em que você colocaria, por exemplo, essa Master Key. Agora tem um outro caso, seja uma pessoa, um curioso que achou seu repositório e quer rodar. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que apagar o arquivo credentials.iml.nc, porque ele não sabe qual é a Master Key. E aí ele vai rodar aquele comando que a gente usou, que era para editar, que é o credentials edit. Quando ele rodar esse comando, não tendo o arquivo de credenciais e nenhum Master Key, o Ruby on Rails vai criar esses dois arquivos novos. Só que o Master Key, claro, vai ser um outro código. E aí aqui eu informo para a pessoa adicionar a informação Authenticate. Então tem o name e o password para ela substituir o your name e your password pelos valores que ela quer que o CRUD dela fique protegido. E aqui eu falo para fechar o arquivo e salvar, né? E para rodar o projeto Rails S. E vai abrir na porta localhost 3000. Então é uma informação bacana para fornecer para quem chegar aqui. E aí também que é bacana se fazer, eu vou pegar essa descrição que eu coloquei, vou copiar. Aqui em cima no repositório do GitHub você tem uma seção chamada About. Então eu vou clicar nesse íconezinho aqui de engrenagem e aqui tem uma descrição curta. Então eu vou colar aquela descrição que eu fiz e aqui a gente tem alguns tópicos. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, Ruby. Olha lá, ele já mostra alguns que já existe ali, ó. Peraí, Ruby. Olha lá, on Rails. Posso colocar aqui, por exemplo, MVC. Acho que isso daí basta para nós, colocar só Ruby. Se alguma tag que você quiser colocar aqui, um tópico não existir, ele vai criar para você. Eu vou salvar. E eu vou pegar também o endereço que eu coloquei lá no Heroku. Eu vou copiar. Vou clicar de novo aqui na engrenagem. E vou colocar qual é o website. Vou salvar. E aí percebam que essa informação já fica ali no About. E para mim, que eu estou sempre procurando algum repositório, porque às vezes eu preciso de alguma dica, quando eu vejo um repositório em que o exemplo já está feito o deploy e rodando, fica muito mais fácil, muito mais interessante. Então, essa dica é importante para quem está colocando repositório no GitHub. Pessoal, nesse vídeo a gente viu muita coisa, a gente aprendeu muita coisa nova. Os vídeos eles não tem como ser curtos porque é muita informação. E o meu objetivo é passar para vocês uma base para que vocês possam começar a trabalhar. Porque desenvolver em Ruby on Rails é ainda uma pontinha do iceberg, porque ainda tem um ecossistema em volta dele para você poder aprender. Então é interessante que você, vendo esse vídeo, que você já tenha esse conhecimento que a gente adquiriu aqui para poder exercer em projetos futuros. E essa base vai valer para todos os seus projetos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se gostou, dá um like aí no vídeo. Também eu recomendo que vocês se inscrevam no canal para que vocês consigam receber os conteúdos novos em primeira mão e já começar a executar para acompanhar o curso que a gente está fazendo aqui. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.